Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora Povo Lindo de sempre. Hoje nós vamos fazer uma aula só de questões. Mas vamos ver a vinheta da prof primeiro e daqui a pouco a gente fala que questões são essas, bom? Bom, antes de falar das questões, lembre-se, você que está chegando hoje aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Se gostar da aula, dê esse joinha, seu ok, né? Curtir o nosso canal. Achar interessante, compartilhe com seus amigos. E no final da aula, deixe comentário, dúvidas, sugestões, que a prof aqui responde tudo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar hoje 14 questões sobre o emprego do pronome pessoal. Mas, basicamente, hoje nós vamos falar sobre o emprego do pronome pessoal oblíquo tônico, porque já trabalhamos o átono, e vamos falar do emprego do pronome pessoal do caso reto, tá? Então, só questões. Então, vamos trabalhar? Vamos. É a hora que nós vamos aprender, né, essa questão do eu e do mim, principalmente nessas questões de hoje, tá bom? Então, vamos que vamos? Vamos trabalhar? Vamos. Então, vamos à nossa aula. Vamos à nossa aula. Maravilha. Então, como eu falei, vamos pegar a canetinha da prof, né? Cadê a canetinha? A nossa aula hoje, nós vamos falar de pronome, só que pronome vai ser só sobre questões do pronome pessoal. Dentro desse pronome pessoal, já tivemos aula de pronome pessoal oblíquo átono, tudo sobre pronome pessoal oblíquo átono, é só você olhar as aulas anteriores, inclusive as particularidades, e fizemos a aula teórica do pronome pessoal do caso reto e o oblíquo tônico, e hoje é só exercício, né? Lembrando que no meu Instagram, lá, @professora Maria de Lourdes, eu posto as questões, as respostas comentadas e as dicas, tá bom? Vamos que vamos? Então, vamos lá. Bom, eu coloquei só um pequeno resumo aqui no início para a gente lembrar que vamos trabalhar as questões, mas só para lembrar. Quando a gente fala de pronome pessoal, nós estamos falando principalmente de pronome pessoal do caso reto, e um pronome pessoal do caso reto vai ter sempre função de sujeito. Então, eu tenho aqui um eu, função de sujeito, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, esses são os pronomes aí com função de sujeito. Esse pronome oblíquo átono que nós vimos, também já estudamos, eles tanto podem ter função de objeto direto, né? Objeto direto, quando falar de complemento do verbo, de objeto direto, como pode ter função também de objeto indireto. Objeto indireto. Vimos lá na aula de particularidade que esses pronomes podem até ter função de sujeito, função de complemento nominal, ter função de adjunto de nominal. Bom, então, esses são os chamados átomos. Como eles são fracos, ele pode vir antes, no meio ou depois. Então, isso gera o que a gente chama de colocação pronominal no futuro. Aí, o foco das questões de hoje vai ser caso reto ou oblíquo tônico. O oblíquo tônico tem sempre preposição. Como ele vem sempre com preposição, então eu já sei que a função dele, em relação ao verbo, é substituir um objeto indireto. Tem função de objeto direto. Se for em relação a nome, tem função de complemento nominal. Complemento nominal. Bom? Então, você tem aqui o mim, só para lembrar. Só que esse mim nunca vem mim puro, vem sempre acompanhado de preposição. Então, eu tenho a mim, para ti, tá vendo? Aí, se for o com, a gente já vai ver, comigo,
contigo. Tá vendo? Eu coloquei esse a aqui em todos, que é para dizer que ele vem sempre acompanhado de uma preposição, que poderia ser o para. Coloquei o a porque é menorzinho, questão de espaço, né? A ti, a si, a nós, a vós, a si. E aí, a gente tem a contração, consigo, convosco, conosco, consigo, contigo, né? Agora, o que chama atenção aqui é o quê? Que a gente explicou, que eu falei bastante para vocês na aula passada, que se eu tiver ele e ela, nós, vós, eles e elas, e eu colocar uma preposição antes, passa a ser complemento de verbo. Então, você tem aqui, ó, a ele, a ela. Como eu coloquei a preposição, passa a ser complemento de verbo. Tá vendo aqui a nós, a vós, a eles e a elas? Então, eles eram pronome do caso reto. Mas como eu coloquei a preposição, virou complemento de verbo, tá? Então, é só lembrando aqui desse pequeno detalhe. E para ficar mais ilustrada, eu coloquei aqui, ó, quem que não aceita pronome virar complemento de verbo? Quem que não aceita? O eu e o tu. Eles nunca aceitam, tá vendo? Não aceitam preposição para ser complemento. Somente função de sujeito. Então, o eu e o tu só tem função de sujeito. Se eu colocar a preposição, no lugar do eu, passa a ser mim. No lugar do tu, passa a ser ti. Agora, quem que aceita a preposição e vira complemento de verbo? Aqui eu tenho ele e ela, coloquei a preposição, ficou para ele e para ela. Nós, coloco a preposição, vai ficar para nós. E aqui vira complemento de verbo, ok? O vós, se eu colocar a preposição, vai ficar para vós. Também virou aí complemento de verbo. Eles e elas, então já sei que é a mesma coisa. Para ele, eles, né? Para elas. Então, tá aí, só para lembrar. Nós já falamos isso na aula teórica. Mas como esse aspecto é bem importante, né? Eu trouxe aqui como um pequeno resumo, né? Aqui para nós. Muito bem? Muito bem. Então, lembrando aqui, nossa tabela, só 2 tabelas teóricas e coloquei aqui para a gente facilitar. Agora vamos para as questões? Vamos. Vamos aqui no exercício. Vamos fazer 14 questões sobre esse assunto. Então, a nossa questão de número 1 é uma questão da RBO, diz assim, se é para dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre... Então, é o seguinte, primeira coisa que você vai olhar, você já vai observar o seguinte, quando eu tenho aqui entre, que no final, depois não tem verbo, tá vendo? Então, se dará entre... Se eu não tenho verbo, povo lindo, isso quer dizer que eu não preciso de sujeito. Se eu não preciso de sujeito, então eu já sei que eu vou eliminar a letra A, porque aqui no final tem eu e tu. Porque tem que ser, no caso, mim. Eu vou tirar aqui a letra D, porque no final tem tu. E a gente já viu que o tu e o eu, eles não aceitam de jeito nenhum a preposição e passar complemento. Então, aqui, eu já sei que vai ser entre mim, né? No lugar do mim, nesse caso, mim e ti. Entre mim e ti. Ai, prof, não pode ser tu? Não. Porque o eu e o tu, eles não aceitam preposição e virar complemento de verbo. Aí, automaticamente, se eu coloco a preposição, vira mim e vira ti. Aí, povo lindo, eu já sei que minha resposta vai estar entre a B e a C. Tá vendo? Agora, eu vou definir aqui em cima se esse mim é mim ou se é eu. Aí tem o quê? Se é para, embora tenha uma preposição, eu tenho que olhar se tem um verbo pedindo complemento. Ó. Se é para dizer o que penso. Povo lindo, quem que vai dizer o que penso? Inclusive, penso aqui, eu já tenho, ó, sujeito oculto eu. Quem que vai dizer? Não sou eu que vou dizer? Então, ó, se é para eu dizer o que penso. Então, o que que eu analiso aqui nessa questão? Eu analiso que aqui, esse verbo dizer está precisando de um sujeito. Se ele está precisando de sujeito, então, nesse caso, tem que ser eu. Então, aqui, ó, é o sujeito do verbo dizer. Se é sujeito do verbo dizer, automaticamente tem que ser eu, porque mim só é complemento de verbo. Joinha? Maravilha? Então, nesse caso, letra C é a resposta, né? Então,
eliminamos esse aqui pela primeira. Então, por isso, a resposta correta, letra C. Muito bem? Vamos para a próxima? Vamos que vamos. A questão de número 2 também é RBO. O pronome entre parênteses preenche corretamente. Então, a questão quer que preenche corretamente a lacuna em todas as opções, exceto. Então, tá tudo certo. Mais uma, exceto, menos, eu vou excluir. Ou seja, se exceto em, é porque uma está incorreta. Então, vamos lá. Letra A. Empreste esse livro para... Povo lindo, eu posso dizer que mim vai ler alguma coisa? Não, povo lindo. Mim é um pronome oblíquo átono, tônico, pronome oblíquo tônico, e só tem função de quê? De complemento de verbo. Então, aqui o correto é empreste esse livro para eu. Eu vou praticar a ação de ler. Para eu ler. Então, por isso que já está errada essa questão, mas como a prova pediu, aqui está, exceto, está tudo correto, exceto, então a letra A é a questão errada, não é isso? Letra B, o carro virou com nós três. Então, como nós estamos fazendo exercício hoje, quem já fez a primeira aula, quem não fez ainda, faça a aula anterior. Então, o carro virou. Toda vez que eu tiver uma palavra de reforço, então, em vez de dizer conosco, eu vou dizer com nós três. Então, ó, nós três, tá? Então, o carro virou com nós três. Se não tivesse o três, seria o carro virou conosco. Então, isso aqui é a forma analítica. E se eu colocasse conosco, é a forma sintética. Então, isso aqui está certo. A prova estava perguntando que estava errado. Entre, ó. A entre aqui é uma preposição. Se é uma preposição, e se eu não tiver um verbo para ter sujeito, quando eu digo entre mim e ele, né? Então, se entra a preposição, então aqui tem que ser mim mesmo, não pode ser eu. Entre mim e ele, né? Então, isso aqui tá certo. Estavam esperando pelo chefe, sem o... Aqui, nesse caso, é um pronome relativo, que nós vamos ver logo, vamos estudar o pronome relativo. Estavam esperando pelo chefe, sem o qual, sem o qual, né? Ou seja, quem é esse o qual aqui? O chefe. Então, esse pronome relativo está se referindo a chefe, que é um assunto que nós vamos trabalhar logo, o pronome relativo aí, tá bom? Então, tá aí. Então, por isso que essa questão tem como resposta, né? Que a prova pediu a resposta que estava incorreta, a letra A. Bom? Vamos que vamos? Vamos. Questão de número 2. Questão da Zambini. Escreva as frases a seguir. E observe as frases a seguir. E ele pergunta, quanto ao uso do pronome estão corretas? Então, eu quero saber quais que estão corretas. Então, você já vê aqui, ó. Vai ver aqui, ó. Não há nada entre, olha o entre, preposição. Tá vendo aqui a preposição? Se eu tenho aqui a preposição, olha aqui. Preposição. Famosa prep. Preposição está aqui. Aqui eu não tenho verbo para ter sujeito. Então, não há nada entre Simone, né? Que seria, né? E eu. Isso está certo, povo lindo? Simone, eu? Não. Então, eu vou dizer, né? Que não há nada entre Simone e mim. E mim. Né? Entre Simone e mim, entre mim e Simone. Mas o eu não pode, porque eu só tenho função de sujeito, tá? Então, eu já sei que aqui a 1 já está errada. Se a 1 está errada, eu vou logo ver. Onde tiver 1, eu elimino. Elimina A porque tem 1, a D porque tem 1, tá? Vamos para o próximo. 2. Espere, Helena, preciso falar consigo. Falamos também na última aula, na aula teórica, que a palavra consigo eu só uso quando for reflexivo. Então, ela trouxe consigo, ele trouxe consigo. Ele vive consigo mesmo. Então, isso é reflexivo. E quando é reflexivo, eu tenho que usar para a terceira pessoa do singular. Ele consigo mesmo. Ela consigo mesmo. Só que aqui eu estou dizendo que eu vou falar com alguém.
né? Eu preciso falar com a segunda pessoa. E a minha segunda pessoa, povo lindo, é tu, que eu posso chamar de você, ou pode ser o plural, vós ou vocês, né? Então, aqui, ó, espere. Quando eu digo aqui, disse espere, isso aqui é um imperativo que no futuro a gente vai ver. Se aqui tivesse espera, seria tu, que é o imperativo que a gente vai estudar depois. Helena aqui, espere, Helena, é um vocativo, que a gente vai estudar também. Vocativo. Vocativo. Aqui eu estou dando uma ordem. Espere, Helena. E aí, quem é o sujeito aqui? Nesse caso aqui, povo, o sujeito aqui é você. Espere você. Tá? Espere você. Se tivesse escrito espera, era espera tu. Aí, quando eu digo preciso falar, já sei que consigo, é só para reflexivo? E terceira pessoa, como é que eu vou falar com a minha segunda pessoa? Então, aqui é o seguinte, se tivesse espera, seria contigo. Mas como está espere, aí eu vou dizer, preciso falar, nesse caso aqui, preciso falar com você. Preciso falar com você, ok? Preciso falar com você. Esse seria a correção. Agora, se aqui tivesse espera, aqui poderia dizer preciso falar contigo, ok? Mas vamos aprender isso direitinho na aula de verbo, especialmente quando a gente estiver estudando imperativo afirmativo, tá? Então, eu já sei que essa daqui também está errada. Onde tiver 2, a questão está errada. Então, na B tem 2, tá vendo? E na E também tem 2. Moral da história, povo lindo. A gente eliminou tudo com 2 alternativas, né? Sobrou aqui só a letra C. Vamos ver. Então, eliminamos todas as alternativas, sobrando só a letra C. Mas vamos analisar. Odete deu o relatório para o remédio. Odete deu o remédio para eu tomar. Alguém vai tomar, não vai, povo lindo? Alguém vai praticar ação de tomar este remédio. Se alguém vai praticar a ação de tomar remédio, então eu já sei, só pode ser o sujeito eu. Então, aqui o sujeito do verbo tomar, então tá tudo certo, né? Isso aqui tá certo, 3. Aqui na 4, todos estavam contra mim. Contra, povo lindo, é uma preposição, né? Aí, final de frase, não tem sujeito, certo também. Então, lembrando, preposição. Então, aqui uma preposição também. Muito bem? Então, a gente viu e não tem dúvida que a resposta correta aí, nesse caso, é a letra C. Então, ou seja, estão corretas a alternativa 3 e 4. Joia? Maravilha? Perfeito e lindo? Então, vamos. Questão de número 4. Questão da César Granzil. Considere as frases abaixo. Então, quando eu tenho aqui para, observe, já tem uma vírgula aqui. Se aqui fosse para eu, povo lindo, não teria vírgula. Sabe por quê? Porque eu não posso separar o sujeito do verbo. Então, é uma dica. Mas não quer dizer que a prova vai dessa colher de chá, sempre. Então, já sei que aqui não pode ser para eu, tem que ser para mim, correto? Para mim. E que história é essa de ter para mim e ter verbo? Bom, se tiver verbo, você já sabe que já é um complemento nominal deslocado. Você já sabe, não é? Ou pode até ser objeto indireto. Mas geralmente que dá essa confusãozinha aqui da gente achar que é um sujeito do verbo apreciar é quando é complemento nominal, como nós vimos na aula anterior. Qualquer pessoa que estiver assistindo essa aula e tiver em dúvida, é só olhar a aula teórica do pronome pessoal, do caso reto e tônico. Então, aqui, povo lindo, é assim, ó. Tá vendo aqui, ó? É verbo de ligação. Aí você tem 2 verbos. A minha dica é sempre assim. Você encontrou 2 verbos, olhe o que está com o verbo no infinitivo e veja, leia para ver se tem sentido. Então, esse é o bizu. Vê se tem sentido. Apreciar o espetáculo das ondas. Você chega aqui na minha casa, entra e fala, né? Apreciar o espetáculo das ondas. Você disse alguma coisa? Não, não tem sentido sozinho.
Ah, prof, mas tem um verbo. Acontece, povo lindo, que é o seguinte, esse verbo aqui no infinitivo, ele é o núcleo do sujeito. Tá vendo? Ele é o núcleo. Núcleo do sujeito. E esse núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo. Toda vez que você tiver um sujeito cujo núcleo for um verbo no infinitivo, a gente chama isso de sujeito oracional. Sujeito. Isso também é explicado lá na aula teórica. Sujeito oracional, por causa do verbo. Oracional. O prof está tentando melhorar sempre com essa canetinha, né? Sujeito oracional. Então, toda vez que você tiver esse sujeito oracional, é que dá essa confusão aqui, ó. Porque aí o aluno fica pensando que isso aqui é sujeito de apreciar, e não é. Então, aqui não é para mim. Ou aqui não é para eu, é para mim. Por que para mim? Porque quando eu venho aqui, povo lindo, é prazeroso. O que é prazeroso aqui? Prazeroso apreciar o espetáculo das ondas. Tá vendo? Aí, se isso é qualidade, característica, atributo do sujeito, então eu já sei. Isso aqui é um verbo de ligação, porque já tem o verbo ser, né? É do verbo ser. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Ô, povo lindo, se isso é um predicativo do sujeito, você fala assim, é prazeroso, aí alguém fala assim, não, mas para mim não é. Eu falo, para mim sim, e para você? Então, isso quer dizer que prazeroso aqui, isso aqui é um nome. Um nome. Esse nome é um adjetivo, certo? Esse nome é um adjetivo. Então, a gente já sabe que todo nome que pede o complemento obrigatório chama complemento nominal. Só que ele está deslocado. Se tiver assim, ó, apreciar o espetáculo das ondas é prazeroso para mim. Então, ele estaria aqui no final. Como veio para aqui, povo lindo, colocou vírgula, embora não seja obrigatório, tá bom? Mas deslocou, colocou vírgula aqui, facilitou aí a sua vida. Essa vírgula aí, ela é facultativa, opcional, ok? Então, tá aí. Então, nesse caso, eu tenho que preencher essa primeira frase com esse primeiro espaço aí com mim. Então, o que a gente faz? Se a gente está procurando o que está correto, e se a gente tem certeza por tantas evidências, principalmente a questão da vírgula, que se fosse eu não separaria, a gente elimina a letra A, porque está escrito, né, para eu. A gente elimina a letra B, que está escrito eu também. A gente elimina a letra C, porque está escrito eu também. Então, eu já sei que minha resposta ou vai ser a letra D ou vai ser a letra E. Uma das duas, né? Então, muito bem. Aí, eu tenho aqui, ó, desejando uma maior atenção, veio até... Aí você tem que ver. Se vai ser mim, se vai ser eu. Pedir conselho. Então, observe. Quando eu digo veio, ele veio. O sujeito oculto, ele, né? Ele veio. Quem que vai pedir conselhos aqui, povo lindo? O eu ou ele? Então, esse veio aqui, ó, veio, tá vendo? Pedir conselhos. Então, esse sujeito de veio, que é ele, tá vendo? Veio, ele veio, ela veio, pedir conselho vai ser o mesmo. Agora, essa pessoa foi pedir conselho a quem? Foi até quem? Então, esse até aqui é uma preposição. Então, eu não vou dizer até eu. Então, veio até mim. Veio até mim pedir conselho. Então, observe que aqui é bem de contexto. Ele veio até mim. Aí você está vendo que você encontrou um verbo aqui? Então, por isso, povo, tem que analisar. Não é nem toda vez que tem verbo que vai ser eu. Tá certo? Quando não tem verbo, a gente já sabe que é mim. Agora, e quando tem verbo? Eu tenho que observar. Esse verbo está precisando de um sujeito? Nesse caso aqui, até precisa, só que quem vai pedir? Tá vendo pelo contexto? Ele que vai pedir. Então, ele veio até mim, mas quem vai pedir vai ser ele. Então, vai ser até mim. Então, nesse caso, já definiu a questão, tá vendo? Porque o segundo tem que ser mim. Esse daqui, como tá eu, então já perdeu a questão.
Mas vamos analisar aqui esse último. Não deveria haver divergências entre preposição e você. Tá vendo? Tá aqui, ó. Final não está completando o verbo. Final, somos amigos. Então, se eu tenho aqui a preposição, tá vendo? Aqui eu tenho a preposição. Aqui vai ser e você. Eu não tenho verbo, não está precisando de sujeito, então, em vez de ser eu, vai ser entre mim e você. Ok? Então, fica atento a isso. Se não está precisando de sujeito, vai ser mim. E vocês percebem que as orações, né? Sempre trabalhando com mim ou eu. Por quê? Porque a gente a dúvida sempre são esses dois. Porque em relação ao tu, além da gente usar pouco, a gente usa o você. A gente não tem muito problema. Ou usa, no caso, em relação ao tu, a gente não usa nem tu, nem ti. Mas quando usa o tu, às vezes não usa o ti. Então, usa você. E aí, a prova prefere o mim e o eu sempre. Então, sempre lembrando aí do emprego do eu e do mim numa questão como essa. Bom, vamos para a próxima questão? Vamos. Questão de número 5. Essa questão de número 5, também da 6 granzinhos, diz o seguinte. Observe a sentença abaixo. E aí, a sentença abaixo, eu tenho que encontrar os pronomes de primeira pessoa. Se é a primeira pessoa, tá vendo? Me. Aqui tem o átono também, tá vendo? Eu e mim. Tem caso reto, tem átono e tem tônico. Tem os três aqui. Primeira pessoa, na sequência, que na sequência preenche as lacunas corretamente. Essa é uma questão muito interessante, porque ela traz, assim, uma coisa assim, ó. O diretor. Se o diretor vai para a ação de chamar, então o diretor chamou. Observa. Quem chama algo, chama alguém. Aí poderia ser verbo antidireto, mas eu posso chamar algo, chamar alguém para algo, tá vendo? Então, ele está como verbo transitivo, direto e indireto. Verbo transitivo, direto e indireto. O diretor aqui é o sujeito. O diretor chama algo, alguém para algo. O para algo, povo lindo, olha aqui. Para com preposição. Então, eu já sei que aqui, isso aqui tudo é o objeto indireto. O objeto indireto, porque tem a preposição. Tá vendo aqui? Preposição. Aqui está a preposição. Se está a preposição aqui, eu já sei que isso é objeto indireto. Então, está faltando aqui o objeto direto. Observa. Agora, pense comigo. Eu pode ser objeto direto? É que aqui no primeiro não tem eu nenhum. Não. Mim pode ser objeto indireto? Não, povo lindo. Então, onde você encontrar mim, já está errado. Tá vendo? Porque só tem mim no início ou me. Então, letra D, fora. Né? Letra D, fora. Letra E é fora também. Tá vendo o que eu fiz? Eu fiz uma análise sintática, é claro. Que de ouvido você poderia não errar essa questão. O diretor me chamou. Ou seja, diretor me. Vendo? Me chamou. Uma outra dica é você dizer, o diretor chamou-me. Tá vendo? Se você conseguir colocar aqui no final, chamou-me. Bom? Então, seria assim, chamou-me. Para algo. Se você conseguir tirar daqui e colocar para cá com hífen, o diretor chamou-me. Por exemplo, aqui em Salvador, por exemplo, a gente fala mim. E aí, na hora que fala, na fala não diferencia, mas na escrita a gente sabe que é ME. Nesse caso aqui, objeto direto. Até porque o mim só é objeto indireto. Bom, isso foi o primeiro. Agora, vamos ver o segundo, ó. Olha só, aqui eu tenho um espaço para colocar e eu tenho um verbo. Tá vendo aqui, povo lindo? Então, será que é para eu dar uma boa notícia? Né? Então, vamos ver. O diretor me chamou para me dar. Aqui a gente vai falar me dar uma boa notícia. Só que é o seguinte, na hora que você tiver dúvida, se você conseguir dizer assim, ó, dar-me, que é dar-me, certo? Eu posso dizer, não posso? Dar-me uma boa notícia? Pode ou não pode? Pode. Aí você vai fazer o seguinte, o verbo dar. Porque aqui eu tenho duas análises, ó. Quem dá
Deixa eu até trocar a cor aqui, povo lindo, para não ficar... Então, eu analisei o verbo chamar. Agora, o verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Ó. Verbo transitivo, direto, indireto. Tá certo? Ah, não gostei, não. Peraí. Peraí que a prof vai melhorar isso aqui. Peraí. E peraí também. Ó, pronto. Olha o que a prof vai fazer. Vou fazer o seguinte. Primeiro, aqui, ó. Com o verbo dar. Depois eu coloco aquela técnica lá no frente. Ó. Quem dá, vamos pegar até por aqui, dá algo a alguém. Então, é um verbo transitivo, direto e indireto. Isso é o verbo dar. O que ele deu? Uma boa notícia, tá vendo? Ó, uma boa notícia. Esse uma boa notícia, para o verbo dar, é um objeto direto. Aí, povo lindo, sabe o que acontece? Lá na aula anterior, quando nós estudamos o pronome oblíquo átono, a gente aprendeu que um mim, um ti, né, um me, um te, tanto pode ser objeto direto quanto objeto indireto. Aí, nesse caso aqui, como esse objeto direto, isso aqui não facilitou muito a nossa vida. Por quê? Porque, por ser objeto indireto, a gente poderia achar que aqui, nesse caso, poderia ser o mim. Aí sim, você vai fazer a técnica se você consegue substituir. Então, vamos voltar para a canetinha vermelha, certo? Ó. E a gente vai fazer aquilo lá. Dá para dizer dar-me, vou colocar assim, tá, povo lindo? Dar, só para a gente perceber. Dar-me uma boa notícia? Para dar-me uma boa notícia? Posso, né? Então, eu já sei que isso aqui é o me, que é o mim, assim. Aí vai falar, prof, mas por quê? Eu posso agora, já que o objeto é direto. Sabe por quê, povo lindo? Mudando a cor aqui também. Porque um mim, esse mim de me, assim como fosse o ti, pode ser objeto direto ou objeto indireto. Nesse caso aqui, ele está como objeto indireto. Por que ele está como objeto indireto? Porque já está o objeto direto escrito, tá vendo? Uma boa notícia, então está faltando o indireto. Como o mim pode ser, então por isso que aconteceu isso aqui, tá? Então, lembrando uma coisa, se você encontrar um me, um mim, por exemplo, um ti, vamos pegar os principais, né? Um nos, um vos, vamos pegar aí, um vos, um se, eles tanto podem ter função de complemento de objeto direto, como eles podem ser objeto indireto. É só você olhar no contexto. Então, isso aqui é até uma revisão aí do emprego, né, do pronome oblíquo lá. Então, vamos trocar a nossa canetinha, a cor, voltar para vermelho. E agora a gente já entendeu, né, que esse mim aqui é o objeto direto do verbo dar. Então, esse para era desse verbo e esse aqui. Essa análise todas que eu fiz, eu estou aproveitando, né? Já que eu estou fazendo uma questão, eu aproveito para dizer tudo. Vocês que me conhecem sabem que eu gosto de explicar tudo direitinho. Mas vocês estando na prova, de ouvido dá para você fazer essa questão e não errar, tá certo? Então, por isso, tem que ter nos dois. Então, a letra C, fora, né? Fora. Agora está entre a letra A e a letra B. Na verdade, o próximo que vai definir vai ser se vai ser eu ou vai ser mim. Bom, vamos ver isso aqui. E aí, o seguinte, primeiro aqui, ó. O inventor pediu para, tá vendo? Tem uma preposição aqui. Aí, depois eu tenho um verbo. Aí, você tem que olhar. Tá faltando o sujeito do verbo testar? Quem que vai testar o produto? O inventor ou a pessoa que ele pediu? A pessoa que ele pediu. E essa pessoa que ele pediu, quem é? Não sou eu? Então, aqui eu já sei. O inventor pediu para eu testar.
Porque aqui agora é sujeito do verbo testar. Não é, povo lindo? Então, aqui é sujeito. Sujeito do verbo testar. Então, pediu para eu testar. Então, é esse que é o erro que mais tem. Porque aí é a hora que muita gente fala para mim testar. Então, povo lindo, se for função de sujeito, o verbo não pode ter mim, porque mim é função de complemento verbal. E não adianta dizer que é conversa de índio. Isso aí é preconceito. É porque no uso da língua, às vezes eu posso falar para mim, às vezes para eu. Como a gente, quando começa a falar, não fica pensando, a gente não estuda gramática antes de falar. Primeiro a gente fala, quando criança, primeiro a gente escuta e depois a gente vai para a escola. Aí, dependendo da convivência, você vai falar para mim. Então, você já sabe. Precisou de sujeito? Eu. Complemento de verbo, mim. Então, nós estamos aprendendo aqui para não errar em nenhuma prova. Bom? Maravilha? Maravilha. Então, já encontramos a resposta, porque aqui tem mim, tá vendo? Então, aqui já sei, tá errada. Alternativa correta, letra B. Ou letra A, aqui por eliminação. Mas vamos ver o último. Todos acreditaram na história, com exceção de... Olha aqui. Esse de, esse de, é a preposição. Isso é a preposição. Se aqui é preposição, povo lindo, o que acontece com essa preposição aqui? O que eu vou colocar não tem verbo, então tem que ser de mim, né? Então, aqui não está precisando de sujeito. Então, por isso, resposta correta, letra A. Perfeito e lindo, povo lindo? Perfeito e lindo. Tudo na redundância, né? É tudo lindo. O mar é lindo, o povo é lindo. Todos nós somos lindos e felizes, apesar, né, da pandemia. Mas, graças a Deus, está passando. Todos se cuidando e assim vai. Então, vamos que vamos. Questão de número 6. É a questão da cetro. Em relação aos pronomes, marque verdadeiro ou falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Bom? Bom. Aí, povo lindo, aqui eu tenho não houve nada entre mim e você. O que é que você acha? Quando eu disse que não houve nada entre mim e você, aqui na questão de número 6, tá certo ou tá errado isso aqui? Ó, entre é a preposição. Mas aqui não tem sujeito. Então, tá certo. Mim e você, né? Então, aqui é a preposição. Aqui é a preposição. Entre mim e você. Joinha? Maravilha? Então, isso aqui já é verdade. Tá certo isso aqui. Se é verdade, a gente elimina A e a gente elimina D. E você tem, para fazer isso, Paulinho, você tem que ter certeza, né? Agora, vamos aí para 2. As dentistas pediram... Povo lindo, quem que vai fazer o relatório? Precisa de um sujeito, não é? Ó, quem faz algo, verbo transitivo direto, o relatório, objeto direto. Então, objeto direto aí o relatório. Joinha, objeto direto. Então, alguém vai fazer esse relatório e não são as dentistas. Porque a dentista é praticar a ação de pedir. Mas pedir para quem? Alguém vai fazer. E quem vai fazer esse relatório? Eu. Então, aqui, para eu fazer. Se é para eu, sujeito de fazer, né? Para eu fazer, sujeito não pode ser o mim. Joia? Então, não pode ser mim. Então, já sei que aqui está o quê? Falso. Está falso. E aí, resolveu alguma coisa? Não, porque os dois, tá vendo? Quem que vai definir? A última. Vamos ver agora. Quero ir contigo. Ó, povo lindo, lembra lá das pessoas do discurso? Primeira pessoa, segunda e terceira. Então, primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele e ela. Aí vai, do plural. Primeira, nós, vós, eles e elas. Então, quando eu falo tu, tudo que tiver ti, te, essa é a segunda pessoa. Então, isso aqui é o que a gente chama de segunda pessoa, certo? Segunda pessoa. Se é a segunda pessoa, está me referindo a tu. Então, aqui vai ser tudo que se refere a tu. Ó,
Então, aqui, ó, essa é a segunda pessoa. Então, eu tenho tu, no pronome pessoal do caso reto. Eu tenho te, no oblíquo. Eu tenho ti, no tônico. E esse tônico com a contração foi que deu contigo. Contigo. Tá vendo? Contigo. Então, aqui tudo de terceira, não é? O que que acontece? Existe uma coisa na língua portuguesa chamada paralelismo gramatical, ok? E nesse paralelismo gramatical, se eu estou escrevendo no tu, tem que ser tudo tu. Se eu estiver escrevendo você, no ele, tudo ele. Aí é o seguinte, quero ir contigo, até aí tudo bem, ao evento. Para, aí eu tenho aqui, lhe dá boas-vindas. Bom, quem dá algo a alguém, certinho. Então, verbo transitivo, direto e indireto, o verbo dar. Certo? Boas-vindas aqui é o objeto direto. Já direto. Tá faltando o objeto indireto, não está? O li não é sempre objeto indireto? Sim. Acontece, povo lindo, que se eu usar contigo aqui, no lugar desse li, eu tenho que usar te dar. Tá vendo onde está o erro? Para te. Esse aqui, ó. Para te dar, para dar-te boas-vindas. Então, você percebeu onde está aqui esse erro? Para ficar aqui, ó, eu tenho que dizer, quero ir com você ao evento para lhe dar boa notícia. Então, se eu colocar aqui com você, eu poderia deixar o li. Mas como eu estou aqui contigo, eu corrigi de acordo com o início da frase. Se é contigo, aqui vai ser ti, tá vendo? Se estava lá contigo, eu tenho que concordar com esse aqui. Se fosse tônico, ti, se fosse sujeito, tu. Então, por isso que está errada, está falsa aí a última questão. E nesse caso, resposta correta da questão de número 6 vai ser a letra B. Vai ser a letra B, porque essa última aqui deixou errada, já que ela disse que era falsa. Viu? Então, não esquece. Essa questão aqui chama-se paralelismo gramatical, quer dizer, tudo tem que combinar. Então, quando você estiver fazendo questões de provas que tem reescrita, isso é importante que vocês tenham isso em mente. Joinha? Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Então, vamos aí, povo lindo. Vamos agora para a 7ª questão. E como nós temos 14 questões, estamos praticamente na metade, né? Então, vamos lá. A questão de número 7 faz o seguinte. Em relação aos pronomes destacados, marque verdadeiro ou falso. E, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, sequência correta. E aqui, nessa questão 7, eu vou ver o seguinte. Os enfermeiros pediram para mim fazer a sutura. Quem que vai fazer a sutura, povo lindo? Ó, verbo fazer, quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto. A sutura, objeto direto. Precisa de um sujeito, não precisa? Quem que vai fazer a sutura? Mim? Mim faz alguma coisa? Não, então mim está errado. Então, no lugar do mim, eu vou colocar para eu. Eu vou praticar a ação de fazer a sutura, porque isso aqui é sujeito do verbo fazer. Então, já está falsa. Falsa essa daqui, essa primeira. Está errada, sem medo de ser feliz. Se está errada a primeira, a gente tira a letra A. Tira também a letra D. A letra D. Muito bem. Agora, vamos para o próximo. Não haverá nada entre mim e ti. E agora, povo lindo? Isso é verdadeiro ou falso? Ó, entre é a preposição. Tá vendo? Prep. É a preposição. Tem verbo aqui? Tá precisando de sujeito? Não. Se é eu, vira mim. Se é tu, vira ti. Então, isso aqui tá certo, né? Então, esse aqui tá verdadeiro. Então, sempre lembrando, esse tá falso, né? E esse tá verdadeiro. Verdadeiro. E aí, eu tenho, pronto, matou a charada. Entre a B e a C, a B já tá errada. Aqui tá falso e falso. Essa daqui tá falso e verdadeiro. Então, letra C. Vamos ver o que diz aqui? Queremos ir contigo à reunião para lhe mostrar o projeto.
Pronto, isso aqui foi igualzinho da questão anterior. Queremos ir contigo, contigo é de segunda pessoa e li é de terceira. Então, não combina. Paralelismo gramatical, eu tenho que ter a mesma. Se eu deixar contigo, aqui no lugar do li, vira o quê? Para te mostrar, para te mostrar o projeto, ok? Então, eu já sei que essa última aqui estava errada por causa de um paralelismo gramatical. Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Essa questão foi bem parecida com a outra, né? Maravilha. Então, vamos para a próxima. Questão de número 8. Questão da VUNESP. Considere as frases. Recomendou que era para mim, esperá-lo à porta do cinema. Povo lindo, aqui eu tenho um verbo, tá vendo? Quem espera, espera algo, espera alguém. Verbo transitivo direto. Ai, prof, para fazer essa questão, preciso fazer análise? Olha, não precisa, mas quando você tiver em dúvida se é para eu ou para mim, você precisa saber se é sujeito ou não, não é isso? O LON aqui já está substituindo alguém, objeto direto. Objeto direto. A porta do cinema é de um debial de lugar. Agora, alguém recomendou. Recomendou o quê? Que era para um alguém esperar. Se alguém vai praticar a ação de esperar alguém, tá vendo? Eu preciso de um sujeito para aqui. Quem que vai esperar? Mim espera? Minha praticação, Paulinho? Não. Eu preciso de um sujeito aqui, ó. Eu preciso de um sujeito nessa oração. E mim não pode ser sujeito, correto? Então, no lugar do mim, o que é que eu vou ter? Para eu. Eu que vou praticar a ação de esperar alguém. Então, já sei que está errado aqui o mim. Correto? Perfeito, lindo? Está errada a primeira? Está errado. A prova pediu para considerar e ver onde o emprego do mim está correto. E a 1 já está o quê? Errada. Onde tiver a 1, já está fora, né? Tira B, porque tem 1. Tira C, porque tem 1. Tira E, porque tem 1. E a resposta vai estar entre a A e a D. Então, muito bem, vamos lá. Entre é a preposição mim e a sua família. Sempre houve entrosamento. Ó, quando a prova coloca isso, povo lindo, eu quero que você saiba que ela adora usar o verbo haver. Por que ela adora dizer o verbo haver? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é verbo transitivo direto e não tem sujeito. Então, sempre houve algo. Entrosamento. Objeto direto. Então, observe que a pessoa que achar que isso aqui é sujeito do verbo, você vai lembrar que o verbo haver não tem sujeito, ele é impessoal. Então, seria, sempre houve entrosamento entre mim e sua família. Tá vendo? Então, entrosamento entre. Então, isso é complemento de entrosamento. Certinho? Então, fica atento a esse detalhe aqui. Então, isso aqui está correto. Está certo aqui essa questão. Então, essa está errada e essa está certa. Se essa está certa, a 2 está certa, a gente elimina a letra A, porque a letra A está certa apenas a 3. Então, a resposta já é a letra D. Tá vendo? Lembre-se, questão por eliminação, você tem que ter certeza. 3. Esse relatório deve ser conferido por mim e por vocês. Tá vendo? Certinho. Eu tenho aqui a preposição. Não tem um verbo pedindo sujeito, então é mim e vocês. Lembrando aqui também, né, Paulinha? Aqui em cima também era a preposição. Aqui é a preposição. Mesma coisa. Então, tá certo. Por isso, resposta correta vai ser exatamente a letra D de dado. Vamos que vamos? Vamos para a questão de número 9. Todo mundo aí animado? Aprendendo bastante aí. Porque, povo lindo, quando cai na prova, é o mim ou eu. É o que mais cai, né? Mas sempre vem outros detalhes aí que nós estamos aprendendo. Então, vamos fazer mais uma questão da VUNESP? Vamos. Assinar a alternativa correta quanto ao emprego de pronomes. Aí não diz que tipo de pronome que é. Então, vamos ver. Durante a palestra, ela sentou ao lado do amigo. Então, ela sentou ao lado de alguém, né? Ao lado do amigo. E falou consigo durante um bom tempo.
Ô, povo lindo, se ela sentou ao lado do amigo, ela falou com quem? Não foi com o amigo? Consigo, povo lindo. É um pronome oblíquo que eu só uso para reflexivo. Só se estivesse dizendo que ela estava falando com ela mesma. Tá vendo? Então, consigo é a ideia de si. No caso, como é ela, eu vou colocar a si mesma. Tá vendo? A si mesma. Então, essa ideia de consigo seria a si mesma. Então, assim, ó, durante a palestra, ela sentou ao lado do amigo e falou com si mesma, né? Que seria consigo mesma durante um bom tempo. Você acha que tem lógica? Não. Ela falou com o amigo, né? Então, eu vou dizer, durante a palestra, ela sentou ao lado do amigo e falou, né? Aqui, nesse caso, vai dar o quê? Com ele, né? E falou com ele. Com ele durante um bom tempo. E aí a gente lembra que a gente estudou, até revisei hoje, que se eu tiver ele e ela, eles e elas, nós, vós e tiver a preposição antes, isso aqui virou complemento de verbo, né? Falou com alguém, virou objeto indireto. Né? Então, corrigindo, então já sei que a letra A está errada, porque não é consigo. Então, vai ser com ele, né? Então, vamos que vamos. Então, tá errado essa daqui. B. Ele pensava com seus botões. Então, é ele pensando com os botões dele. Aí, tem aqui um diálogo. Eu não posso, Jesus. Olha para aqui, povo lindo. Isso dói, não é isso? Mas, infelizmente, muita gente pensa que o pronome oblíquo, ele só existe o ser. Eu se esqueci, eu se machuquei, eu se virei na cama a noite inteira. Pelo amor de Deus, povo lindo. Eu, me, tá vendo? Eu, me, tu, te, ele, se. Então, para usar o se, teria que ser ele não pode se esquecer. Agora, se eu tenho eu concordo com. Então, é só olhar aquela tabela. Então, é eu, mim, né? Eu, me. Então, eu não posso me esquecer de levar as flores à Vera. Eu não posso me esquecer de levar as flores à Vera. Então, por isso, é um erro clássico, muita gente erra. É claro que é sinônimo de um pouco menos de conhecimento da gramática, mas na linguagem oral muita gente fala. Então, está errada, de acordo com a norma culta, a letra B de bola. A aguinha da prof, né? A gente tem que cuidar. Então, vamos lá. Então, já sei que a B está errada. Vamos ver a letra C. Estamos procurando a resposta certa. Na letra C, todos achamos que era melhor os documentos ficarem conosco mesmos por enquanto. O que vocês acham disso aí, povo lindo? Lembra que a prof falou? Se você tiver, quando estiver falando de conosco e convosco, e tiver uma palavra de reforço, em vez de ser desta forma que a gente chama de sintética, você vai dar preferência no sentido de, na linguagem culta, uma preferência total para a forma analítica, tá? Você vai usar a analítica, que essa daqui, do jeito que está, é considerada na norma culta errada, porque eu tenho palavra de reforço. Então, todos achamos que era melhor os documentos ficarem com nós mesmos por enquanto. Joinha? Então, se eu tiver uma palavra de reforço, e deixa de ser conosco. Então, conosco praticamente é final de frase, né? Bom, se eu dissesse, todos acharam que era melhor os documentos ficarem conosco. Parou aqui? Perfeito. Mas como eu coloquei, mesmo que tivesse por enquanto, né? Então, mesmo, né? Ficar com nós três, com nós dois, tá vendo? Então, aí são palavrinhas de reforço. Então, não pode ser a letra C. E a letra D, povo lindo? Para eu fazer a redação, foi difícil.
Foi difícil, pois o tema parecia confuso. E agora? Para eu fazer a redação, foi difícil, pois o tema parecia confuso. Olha só. Aqui você tem um foi e você tem um fazer. Tá vendo aquela técnica que a prof falou? Você encontrou dois verbos. Você vai fazer o seguinte. Pegue onde tem fazer, quer dizer, onde tem o verbo, e veja se isso tem sentido só. Olha aí. Fazer a redação. Isso aqui tem sentido só? Fazer a redação? Não, né? Se não tem sentido só, isso aqui não é uma oração. Então, isso aqui é o famoso sujeito oracional. Oracional. Ou seja, é o sujeito cujo núcleo do sujeito é um verbo no infinitivo. Foi é do verbo ser, verbo de ligação. Observe. O que foi difícil aqui? Foi difícil fazer a redação. Tá vendo? Foi difícil fazer a redação. Difícil é qualidade, atributo do sujeito. Logo, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Povo lindo, se isso aqui é predicativo do sujeito, é difícil para quem? Para mim? Para você? Para ele? Para nós? Eu posso dizer complemento nominal da palavra difícil e dizer para eu? Jamais, né, povo lindo? Se é complemento nominal ou objeto indireto, esse eu não pode ser. Então, aqui qual é o correto? Para mim. Porque aqui não é sujeito do verbo fazer. Fazer a redação já é o sujeito oracional. O verbo da questão é foi. Predicativo do sujeito difícil. Difícil para quem? Difícil é um nome. Como difícil é um nome, tá vendo? É o nome. Esse nome está precisando de um complemento. Toda vez que o nome precisa de um complemento obrigatório com preposição, se chama complemento nominal. Complemento nominal. Esse complemento nominal está deslocado. Lembra que nós encontramos um desse, aquele lá do apreciar, só que aqui tinha vírgula. Estava óbvio, esse não tem. Ah, prof, precisa ter? Não, não é obrigatório. É opcional. Então, na hora que eu não coloco, fica mais difícil aí. Então, você analisou. Tem um verbo infinitivo e um verbo conjugado. Olha se aquele que tem um verbo no infinitivo tem sentido. Forma uma oração sozinha. Tem um sentido só. Tem já um sujeito. Não tem. Se eu chegar aqui e falar, fazer a redação, não estou dizendo nada. Então, sujeito oracional. Foi difícil, verbo de ligação. Foi difícil, atributo do sujeito. Né? O que foi difícil? Fazer a redação. Predicativo do sujeito, para eu. Está errado, então para mim. Então, está errado também isso aqui. Não pode ser essa questão. Sobrando a letra D, a letra E, que diz assim, a nova diretora, né, durante a sessão solene, tá, vírgula, porque é um adverbial de tempo. Então, a nova diretora dirigiu-se a, olha aqui, preposição, dirigiu-se a alguém. E esse alguém é a primeira pessoa. Então, não é dirigiu-se a eu, dirigiu-se a mim, com muito respeito, né? Então, ela praticou a ação de dirigir-se a mim. Então, tá certo a letra E. A letra E. Aqui na questão de número 9, essa é a resposta correta. Bom? Perfeito e lindo? Então, vamos que vamos, povo lindo. Gás, coragem. Estão terminando. São 14, estamos na 9. Vamos para 10. Tá aí, quase terminando. Assinale a única frase correta. Então, estou procurando a questão correta. Quanto ao uso dos pronomes pessoais. Ele também não diz que tipo de questão que é essa. Então, essa questão aqui, eu só sei pronomes pessoais, mas não sei do que se trata. Então, você não pode ir sem eu, povo lindo. Cadê o verbo aqui para ter sujeito? Aqui é a preposição. Então, eu posso dizer, você não pode ir sem mim. Sem mim. E esse mim aqui, né? Então, tá aí errada aqui a preposição, né? A preposição tá aqui. Então, sem mim. Na letra B, meu amigo, o diretor quer falar consigo. Ô, povo lindo,
Consigo, lembra? É como se fosse assim, ó, meu amigo, o diretor quer falar com si mesmo. Tá vendo? Como com si mesmo, consigo mesmo. Tá vendo aí? Então, o diretor não quer falar com o próprio diretor, quer falar com esse amigo aqui. Então, esse amigo aqui, quando eu digo meu amigo, o diretor quer falar, aqui, povo lindo, tanto pode ser contigo, tá vendo? Contigo. Porque eu não tenho nenhuma marca de paralelismo. Quando eu digo meu amigo, eu posso estar chamando meu amigo de tu ou de você. Isso aqui é um vocativo, tá vendo? Então, aqui é o vocativo. Vocativo. Meu amigo, povo lindo. Mas não está tendo marca no verbo, ele quer. Se ele quer, pode falar com a segunda pessoa sendo tu ou sendo, né, a terceira pessoa, que aí seria com você, né? Com você. Então, aqui também poderia ser com... Quer falar com você. Perfeito e lindo aqui? Aqui tanto faz. Pai, prof, por que tanto faz? Porque nesse caso não tem marca de tu nem de você aqui. Então, tanto pode ser contigo como com você. Agora, consigo não pode, porque consigo eu uso somente para quê? Ver se eu consigo. Somente, ver se consigo escrever. Reflexivo. Vamos ver. Somente para reflexivo. Tá vendo? Que a gente está colocando em prática tudo que nós vimos na última aula, a questão do reflexivo, consigo, se, consigo, e a gente está vendo que aparece muito em prova. Então, a letra B também não pode ser. Então, a aterrar, não, eu não posso riscar aqui nesse lado, não. Vou fazer então só assim, já que errada. Que eu ia riscar aqui, mas... Agora, letra C. Entre eu e tu, não há inimizade. Povo lindo. Ó, de novo. Entre, e aqui o verbo haver, tá vendo? Sempre nessa pegadinha aqui, ó. Verbo haver, verbo transitivo, direto, inimizade, complemento do verbo já direto. Só que o verbo haver, antes de existir, não tem sujeito. Então, assim, ó, não há inimizade entre, aí é complemento. Então, não pode ser eu e tu. Então, aqui não há inimizade entre mim, né? Mim e ti. Esse é o correto aqui. Lembrando que aqui está a preposição. Aqui está a preposição entre. Vocês viram o quanto que aparece aqui o verbo haver? Você fala, por que, prof, aparece tanto? Porque o verbo haver, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Aí a pessoa fica pensando que isso é sujeito. E aí acha que está certo. Mas não é. Isso aqui é complemento de inimizade, né? Então, complemento nominal. Letra D. Era para mim encontrar solução. Povo lindo, quem que vai encontrar algo? Tá vendo? Quem encontra, encontra algo. Verbo transitivo direto. A solução, objeto direto. E quem que vai encontrar essa solução aqui? Me diz. Tá vendo? Quem que vai encontrar? Alguém, não é? E esse alguém pode ser mim? Não. Então, já sei que aqui tem função de sujeito, não pode ser o mim. Então, o mim está errado. Então, o correto é era para eu encontrar a solução. Então, aqui também está errado, né? Então, só pode ser a letra E. A letra E, a resposta correta. Para mim, jogar futebol é a melhor diversão. Então, ficou tranquilo aqui a resposta. Primeiro que já tem uma vírgula, tá vendo? Jogar futebol, olha aqui. Sujeito oracional. Vou abreviar, povo lindo, que a gente já está sabendo. Sujeito oracional é verbo de ligação. A melhor diversão. O que é a melhor diversão? Jogar futebol. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Certo? Predicativo do sujeito.
para mim, o que é para mim aqui? Complemento, né? De melhor diversão. Então, aqui um complemento nominal, né? É melhor diversão para quem? Para mim. Para ti. Então, por isso, resposta correta, letra E. Letra E. Vamos que vamos? Vamos. Questão de número 11. Assinala a alternativa em que os pronomes oblíquos estão empregados corretamente. Pronomes oblíquos. Só falou pronome, não falou que era oblíquo, não. Agora aqui, nessa questão de número 11. Então, vamos ver o que é que pede aqui essa questão. Nada decidirão sem mim e ti. Ele está pedindo corretamente. A questão de número 11. Nada decidirão sem mim e ti. Vocês estão percebendo algum erro aqui, povo lindo? Nada decidirão sem a preposição, né? Mim e ti, a gente não está vendo erro nenhum, né? Mas vamos supor que você está fazendo essa questão, você ficou em dúvida. Você vai analisar, mas tudo indica que essa questão está o quê? Correta. Então, vamos ver na B. Não houve tempo para me estudar para a prova. Povo lindo, quem que vai estudar para a prova? Alguém vai estudar para a prova, não vai? Pronto. Se alguém vai estudar para a prova, esse não pode ser mim. Está precisando de um sujeito aqui para esse verbo estudar. Então, aqui, para eu estudar para a prova. Então, não houve tempo para eu estudar para a prova. Então, esse aqui é sujeito do verbo estudar. Não é isso? Sujeito. Quem estuda, estuda algo. Verbo transitivo, né? Direto. Só que aqui ele fala, né? Que não houve tempo para eu estudar. Ele não fala o que? Estudar. Então, aqui está como verbo transitivo indireto. Para a prova, é para algo, objeto indireto. Então, eu estudar para algo. Os bilhetes, então, aqui está errado. Né? Os bilhetes não chegaram até, povo lindo, chegou até alguém. Complemento do verbo. Pode ser eu? Não. Então, até mim. Então, também não pode ser esse. Entre eu e você, entre, ó, preposição, prep. Entre eu e você está, né, tudo acabado. É isso? Então, está tudo acabado entre mim. Entre, né? Então, tá errado aqui. Entre mim e você. Então, entre mim e você está tudo acabado. Bom? Então, é como se está acabado entre mim e você. Então, não existe entre eu. E na letra E, não dá para mim fazer isso hoje. Povo lindo, quem que vai fazer isso hoje? Precisa de um sujeito, não precisa? Alguém vai fazer. Seu sujeito da oração. Então, não dá para eu fazer isso hoje. Porque eu vou praticar a ação de fazer isso. Então, quem faz algo, verbo transitivo. Direto, isso, objeto, direto. E hoje, adverbial de tempo, tá? Então, o que a gente viu? Que a resposta correta é a letra A. Nada decidirão sem, isso aqui é a preposição. Aqui é a preposição. Sem mim e ti, resposta correta, letra A. O resto estava tudo errado. Então, aí, letra A é a resposta da questão número 11. Vamos que vamos, povo lindo? Vamos, anima aí. Vamos gabaritar qualquer prova. Não vou dizer para vocês que esse é um assunto assim que mais cai em prova, não é. Mas quando cai também, tem muita gente que tem dificuldade. Essa questão aí, né, do mim no lugar do eu e vice-versa. Então, vamos para a questão número 12 e diz assim, leia atentamente a seguinte frase. João deu o livro para mim ler. Povo lindo? João
deu o livro para mim ler. Então, observe, alguém vai ler esse livro, não vai? Vai. Quem que vai ler esse livro? O sujeito. Eu que vou ler. Se eu vou ler esse livro, então, João deu o livro para eu ler. Então, essa é uma frase. A outra, João deu o livro para eu ler. Então, essa frase corrigiu de cá. Agora, vamos ver o que a prova quer. A respeito das frases anteriores, assinar a afirmação correta. Aí ele fala, a frase 1, que é essa aqui que está. Aí ele diz que está correta. Está correta, povo lindo? Não, não está. Pois a preposição para exige o complemento oblíquo mim. Nesse caso, povo lindo, é a preposição que exige? Não, a preposição faz parte de um pronome oblíquo. Porém, quem está exigindo a preposição aqui não é o pronome oblíquo. Quem está exigindo é o verbo. Quem dá, aqui João é o sujeito, e quem dá algo para alguém. Verbo transitivo, direto e indireto. Qual foi o algo dado? O livro. Ó, o livro. Então, livro, objeto direto. Para alguém. Então, esse para quem exigiu foi o verbo, tá vendo, povo lindo? Então, isso aqui tudo é objeto indireto do verbo dar, e por isso que tem a preposição. Então, é a preposição que está exigindo mim aqui? Não. Quem está exigindo a preposição é o verbo, né? E aí, automaticamente, o verbo ler precisa de um sujeito, então, para eu. Então, está errada a letra A. Então, a justificativa não funciona. Na B, diz assim, a frase 2 está correta. Até aqui é verdade. Pois o sujeito de ler deve ser o pronome do caso reto eu. Certo ou errado, povo lindo? Totalmente certo. Porque se o verbo ler, tá vendo? Já precisando de um sujeito, então o sujeito do verbo ler, né? Aí, eu, sujeito do verbo ler. Perfeito. Então, certo a letra B. Por que está errada a C? Ele fala a frase 1 está correta. Bom, já está errado, que ele está correto, a gente já sabe que está errado. Mas vamos ver a justificativa. Pois mim é objeto direto de deu. Na verdade, mim nunca será objeto direto. Mim sempre será objeto indireto. Agora, o termo inteiro, para mim, é objeto indireto, né? E ele falou que mim é objeto direto. Então, nunca vai ser um mim. Um mim, assim, se fosse esse aqui, ó, me, poderia ser direto, né? Objeto direto, pode ser, ou pode ser objeto indireto, pode ser um ou outro, certo? Pode ser objeto direto ou indireto. Agora, um mim, vai ser sempre e toda vez objeto indireto. Mas lembre-se, a análise para essa questão, isso está tudo errado. A frase 1 está correta? Não. Pois mim objeto direto de Deus? Não. Então, nem tem, já está errada, porque não deveria ser mim. E se fosse mim, não seria objeto direto, seria objeto indireto do verbo deu. Joinha? Então, vamos na letra D. Por que a D está errada? Já que já encontramos a certa, né? Na letra D, diz assim, a frase 2 está correta. Verdade, isso aí é verdade. Até aqui está certo. Está correta, pois para exige o pronome do caso reto eu. Povo lindo, quem está exigindo o pronome do caso reto é o para? Não, não é o para que exige. Quem está exigindo o pronome do caso reto eu é o verbo ler. Então, aqui, ó, verbo ler é que exige. O verbo ler, tá vendo? Então, aqui é o verbo ler, ó. O verbo ler. Então, se tiver assim, frase 2 está correta, pois
o verbo ler exige o pronome do caso reto eu. Sim, que aí ficaria praticamente igual aqui a letra B, tá vendo? Eu já sei que tá errado isso aqui. E a letra E, ambas as frases estão corretas. Então, já viu que já ficou errado aqui, porque uma está certa e errada. Pois a preposição para pode exigir tanto a forma mim quanto a forma eu. Gente, nunca, não é a preposição que está pedindo isso aqui. A preposição não pede nada. A preposição acompanha o pronome oblíquo, se for o pronome oblíquo. E no caso, a preposição, se ela for pedido pelo verbo, pelo nome, não tem nada a ver, tá certo? Então, tá aí errada a questão. Joinha? Então, vamos para a questão 13, quase terminando, hein? Questão de número 13, são 14 questões. Então, vamos lá, povo lindo, na garra. Assinale a alternativa em que há erro quanto ao emprego dos pronomes, ó, se, consigo. Então, vamos ver. Aqui a gente fala se, consigo. A gente fala se para tudo. Povo lindo, quando a gente fala se, consigo, o que a gente lembra da aulinha teórica que a prof fez? A prof disse o quê? Que esse se, consigo, né, de modo geral, a gente usa como reflexivo. Tá vendo? Como reflexivo. Então, vamos ver? Feriu-se quando brincava. E a prova está perguntando o que está errado, né? Eu estou procurando a resposta errada. Feriu-se quando brincava com revólver e virou para si. Povo lindo, ele feriu a si mesmo. Então, esse si não dá. A ideia feriu-se, feriu a si mesmo. Se feriu a si mesmo, este emprego está certo ou está errado? Está certo, porque a gente já sabe que se consigo, reflexivo. Então, aqui está certo, a gente está procurando a resposta errada, que é a erro. Na letra B, os homens carregaram consigo as suas pernas. Ô, povo lindo, se os homens carregaram consigo, eu estou dizendo que os homens carregaram as próprias pernas, né, com eles mesmos. Então, consigo. Então, eu estou dizendo que os homens carregaram, né, consigo. Então, eu já sei, seria consigo mesmo. A ideia de quê? Só para ficar mais claro, com eles mesmos. Ou seja, consigo mesmo. Então, isso aqui também está certo, nós estamos procurando a resposta errada. Ele só cuida de si. Quando eu digo que ele só cuida de si, aqui eu tenho o de, o de, a preposição, né? Preposição. Se é a preposição, eu tenho que usar o tônico. E, ó, ele só cuida de si. Eu estou dizendo que ele só cuida dele mesmo, de si mesmo. Então, a mesma coisa, consigo, com os próprios homens, tá vendo? Sempre voltando. Feriu-se. Aqui, no caso, o sujeito está oculto. Então, surgiu, feriu-se, o sujeito oculto, ele se feriu. Tá certo? Então, ele só cuida de si. Ele só cuida dele, minha ideia? Dele mesmo. Está reflexivo? Está. Então, só pode ter um erro aqui, né? Espere um momento. Espere um momento, pois tenho de falar consigo. Ó, o consigo é reflexivo. Para ser reflexivo, tem que ser para a própria pessoa. Se eu estou dizendo espere um momento, eu estou falando com a segunda pessoa. E essa segunda pessoa não dá para dizer espere um momento, pois tenho que falar comigo mesmo. Tá vendo se eu estou pedindo a pessoa para esperar? Então, eu tenho uma segunda pessoa. Então, espere um momento, pois tenho de falar. Como aqui está espere, povo lindo, do verbo esperar, se tivesse espera, tu, mas está espere, você. Então, já sei, pois tenho de falar com você, tá certo? Com você, aqui, ó.
corrigindo essa questão, já que ela está errada, aqui seria vocês. Já que nós já falamos isso em outro, eu estou com um espacinho aqui, se tivesse aqui vamos ver, espera um momento, tá vendo? Esse foi o E, espere. Se tivesse espera, tá vendo? Um momento, pois tenho de falar, aí eu poderia dizer contigo. Que minha segunda pessoa concordando com tu. Joinha? Porque quando eu digo espera, espera aqui o sujeito oculto tu. Espera tu. Isso também a gente vai aprender lá no verbo imperativo. Espere aqui o sujeito oculto é você. Você, tá? Então, por que é tu, que é você? Eu não vou entrar no detalhe aqui. Então, na aula de imperativo, a gente vê isso aqui, fica atento. Espere você, então eu vou dizer com você. Espera tu, contigo. Aí daria aí o paralelismo gramatical, ok? Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Então, vamos para a nossa última questão, né? Da nossa aula de hoje. É a questão 14. Marque a única frase correta. Então, só tem uma frase correta no emprego do pronome. Muito bem. Aí diz o seguinte: fiz ele devolver todas as mercadorias. Povo lindo, quase todo mundo faz isso aqui. Fiz ele e fiz ela. Acontece que a gente aprendeu na última aula que eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas tem função de sujeito, tá vendo? Então, se eu colocar uma palavra ele, ela, eles e ela, nós, vós, sem uma preposição, não pode ser complemento de verbo. Então, na hora que eu digo fiz, né? Eu, sujeito oculto, eu. Fiz ele. Aí, povo lindo, quando eu tenho aqui, ó, verbo transitivo direto. Aqui é objeto direto. Pode ser ele? Não. Então, aqui vai ser, no lugar do ele, eu vou ter que colocar um o. Tá vendo? Mas, como o verbo terminou em Z, eu vou cortar o Z. Tá vendo aqui que eu vou cortar o Z? Vou colocar o tracinho. E aí vai ficar, ó, o correto. Eu não estou mandando você falar no dia a dia. Devolver todas as mercadorias. Tá vendo? Então, tá aí para você perceber quem fez algo, né? Então, tá aí. A gente está procurando o correto. Perante mim, jurar-te inocência. Perante, povo lindo, é a mesma coisa de diante. Tá vendo? Perante mim. Isso aqui é uma preposição. Preposição. Se isso é uma preposição, dá para dizer que juraste, que é o verbo. Quem jura, jura algo. Verbo transitivo direto. Inocência, objeto direto. E que o sujeito oculto dessa questão aqui é tu. Juraste. Tu juraste. Tá vendo? Tu é o sujeito oculto. Tu é o sujeito. Então, eu estou dizendo que juraste inocência perante mim, diante de mim. Então, aqui uma adjunta adverbial, né? De lugar. Diante de mim, diante de alguém. Porque está dando a noção, né? De lugar. Que poderia também ser até aí um objeto indireto por causa do mim. Daí, povo lindo, a letra B está errada. Ainda tem uma vírgula aqui, ó. Juraste inocência perante mim. Então, a letra B está o quê? Correta. A gente não estava procurando uma questão correta? Marido e mulher tinham sérias desavenças entre eles. O que seria realmente o mais correto aqui? O mais correto, por ser reflexivo, entendeu? Não é que está errado, eu posso colocar o entre, mas como eu estou dando a noção de reflexivo, então o melhor, em vez de dizer entre eles, é dizer entre si. Por ser reflexivo.
Ou seja, mulher e marido tinham séria desavença entre si. Então, você usa, para a noção de reflexivo, você usa o si, o ser, consigo, contigo, ou consigo. Então, o correto, o melhor é esse aqui. Então, tá aqui errado esse, errado esse. Posso deixar o embrulho consigo? Ó, aqui, mais uma vez, povo lindo, consigo. Então, posso deixar o embrulho contigo, com você, tá vendo? Com você, eu posso dizer isso. Ou eu posso dizer, posso deixar o embrulho contigo? Contigo? Poderia dizer isso também. Por que eu poderia? Porque nesse caso o verbo aqui não está dando noção de se é tu ou se é você. Então, essa minha segunda pessoa aqui pode ser tu ou você, tanto faz. Então, por isso está errado, que consigo é só reflexivo. Eu vou deixar com outra pessoa, então não estou deixando comigo, com ele mesmo, né? Paulo é descortês, mas Tânia prefere ele a mim. Então, qual que é o erro aqui, povo lindo? O verbo preferir, quem prefere, prefere algo, prefere alguém, né? A algo. Verbo transitivo, direto e indireto, certo? Tânia é sujeito. A mim é objeto indireto. Objeto indireto. Aí eu pergunto a você, um ele puro pode ser complemento de verbo? Não, não pode. Porque um ele puro só tem função de sujeito. Então, nesse caso aqui, corrigindo, seria, mas Tânia, tanto eu posso dizer o prefere a mim, que seria melhor, né, para não ficar os dois juntos, mas Tânia prefere o a mim. Então, no lugar do ele, vai ser o, que é um objeto direto. Na escrita, se você quiser dizer, Paula descortês, mas Tânia o prefere a mim. Ou, mas Tânia prefere o a mim, tanto faz. Só não pode ser prefere ele, porque ele tem função de sujeito. Tá vendo? Então, duas questões aqui, trabalhando ele como complemento de verbo, tá vendo? Esse aqui só está errado porque é reflexivo. Não poderia ser também. Por quê? Porque nesse caso aqui tem a preposição. A preposição. Então, aqui não tem e aqui não tem. E aqui tem A, então poderia ser? Poderia se não fosse reflexivo. Se não desse essa noção aí de ser reflexivo um ao outro, tá bom? Então, se é entre eles, entre seria entre si mesmo, né? Essa ideia? Então, por isso que a gente já viu que a resposta correta da questão 14 é a letra B de bola. Bom, tá aqui o gabarito completo. E agora, né? Vimos toda a nossa aulinha. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para a prof. Porque, quer dizer, a prof, você estava vendo a prof. É que a prof que não estava vendo vocês. Não, vocês. Vamos deixar para lá, né? Mas assim, a prof só estava vendo o slide, tá? Então é o seguinte, povo lindo, eu agradeço a todos vocês, né? Todos que estão aqui, todos que assistiram todos os exercícios, espero que ajude muito, que tenha ajudado muito. Não esqueça de dar seu joinha, seu ok, seu gostei, compartilhar com os amigos, faça sua inscrição se você ainda não fez aqui no nosso canal, deixe um comentário, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só falar aqui para a prof, tá bom? Então, um super beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, povo lindo!